Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Falso Plano. Neste segundo episódio vamos fazer um rescaldo da primeira semana da Vuelta e uma antevisão daquilo que nos esperará na segunda semana. Não se esquecer que nos podem acompanhar através do nosso blog em falsoplano.ghost.io e no Twitter, onde estamos como Falso Plano Blog. Connosco temos hoje, tal como a semana passada, Ricardo, Lourenço, Branco e o Pratas. E começando já pelo rescaldo daquilo que foi a primeira semana da Vuelta, ou os dias já depois de sairmos da Holanda, começámos com uma vitória autoritária de Roglic, que pôs alguns das pessoas que estavam em dúvida com mais algumas certezas em relação à forma dele. Uma espetacular vitória de Soler a partir da fuga na etapa 5. O início do reinado de Jay Vine, quando a partir do grupo dos favoritos vence a sexta etapa. Um surpreendente Errada a vencer a partir da fuga ao sprint, a etapa 7. Vine, mais uma vez na chegada em alto, desta vez a partir da fuga, volta a vencer. E Luís Meintjes, aos 30 anos, vence pela primeira vez numa grande volta, na etapa 9. Mas apesar disto tudo, e apesar de não ter ganho nenhuma etapa, a grande estrela desta semana foi Remco Evenepoel. E, por isso, era impossível não começarmos pelo Pratas, que é, neste momento, o fã de ciclismo mais feliz do mundo. Está a superar até as tuas expectativas. Sem dúvida nenhuma. Eu falei aqui, se ele quisesse arrancar, podia ganhar 2, 3 minutos. Claro que foi um modo de exagero. Muitas pessoas riram-se, mas a verdade é que a concorrência praticamente toda está a mais de 2 minutos. Roglic está a 1 em 50 e poucos, Henrique Mas 1 e pouco. Pá, acho que nem as melhores expectativas dos maiores fãs de Evenepoel previam que ele já estivesse com esta vantagem antes do contrarrelógio. Eu estava convicto que ele só ia ficar na frente a partir do contrarrelógio, mas está a exceder sem dúvida as minhas expectativas. Adorei agora ver neste Morito em Las Prairas a forma como ele subiu aquelas pendentes de 18%, que era o terreno onde ele até hoje não tinha feito nada de especial, pelo contrário. E acho que já os mais céticos, incluindo o Lourenço, acho que já deram o braço a terceiro e neste momento já estão um bocadinho fãs do Remco e certamente que acreditam que ele pode vencer esta volta. Gosto quando falaste dos céticos, poupaste um moderador. Obrigado por isso. Eu tenho-me impressionado, sobretudo, a maneira como ele foi claramente o mais forte nas 3 chegadas a sério em alto. Assumiu sempre o grupo e descarregou-os na roda. Eu mantenho as dúvidas, lá está, como cético, em relação ao que é que se vai passar mais para a frente. E já disse no dia 4 de setembro, se for preciso, no dia da Serra Nevada, venho aqui dar o braço a torcer. Mas realmente esta maneira como ele tem corridas, tem feito as subidas a partir da frente e a descarregar toda a gente da roda é impressionante. Nossa, sem dúvida. E isto é a prova que a preparação foi feita a pensar principalmente na Vuelta. Foi sempre isso que ele disse, que o foco era as clássicas e era a Vuelta. O treino em altitude resultou em cheio. Venceu o São Sebastián da forma que foi e agora chega aqui e tá a fazer isto. É uma evolução incrível e neste momento o Pogacar e o Vingegaard já devem estar ficar um bocadinho preocupados. Pronto, o Próximo homem ano entusiasma-se com uma facilidade, este rapaz. ainda faltam 12 etapas, é certo, mas aquilo que vimos é muito impressionante. Não, Foi autoritário, sem foi dúvida que foi autoritário. autoritário. Passando aqui ao branco, este desempenho, ou esta primeira semana incrível que o Remco teve, dá-te confiança que ele leva isto até ao fim, ou as dúvidas que havia sobre a segunda e a terceira semana ainda se mantêm? Olha, Henrique, percebo, porque é isso, tu falas na Serra Nevada, portanto há como que um nevoeiro de dúvidas que ainda não se dissiparam e que para muita gente é quase até o último dia. Agora é inegável que aquilo que o Evenepoel está a fazer nesta volta ainda não tinha conseguido em grandes voltas, e isso para mim é como o Pratas dizia, sinal de uma grande evolução, de um ciclista que
que definiu com pionés esta prova no seu calendário anual e que está a provar que, de facto, é um ciclista com um leque de ferramentas enorme, é muito novo, parece uma força mental de outra natureza e tem tido, a meu ver, uma equipa surpreendentemente, de alguma maneira, bem ao seu lado. É muito interessante ver o Alaphilippe vestido com a camisola do arco-íris a fazer este trabalho e, de facto, esta subida hoje, para mim, foi um murro na mesa de alguém que diz que é o patrão. E isso é muito interessante de ver num jovem como o Remco. E apesar de eu ter previsto que ele se ia dar bem nesta subida, porque tem esta carga explosiva, não é? De pendentes muito altas, e nós também já o vimos ceder em pendentes altas, mas mais continuadas. E aqui era uma coisa curta, onde ele, para mim, podia atacar desde cedo e rebentar, e o que ele fez foi uma coisa mais de ritmo, mas um ritmo de tal forma grande que ninguém conseguiu ir atrás. E isso eu tenho muito poucas dúvidas. Ou seja, o que quero dizer com isto tudo vejo com muita dificuldade até ao final da Vuelta o Remco ter um daqueles dias em que perde 20 minutos, ou mesmo 2. Parece-me que ele está aqui para vencer. O nevoeiro que falas é próprio de quem ainda não fez, não é? Nós só acreditamos depois de ver feito. Com certeza. E inclusive tu estavas a dizer que ele nunca tinha tido exibições destas em grandes voltas, mas mesmo em provas por etapas, o World Tour, ele nunca tinha exercido este domínio. Falaste uma coisa curiosa em relação à equipa. A equipa realmente tem-se estado a bater bem, mas a verdade é que o Remco apontou às últimas 2 etapas para ganhar e a equipa não conseguiu controlar a fuga, e eu não sei até que ponto já terá sido efetivamente testada com ataques desde o início ou desde longe. O percurso não tem sido muito propício a isso até agora. Sim, concordo, mas o Remco para já tem de perceber que isto é uma grande volta, não precisa ganhar todos os dias. É uma coisa que, aliás, se viu o Tour, percebeu que às vezes é melhor não ganhar sempre e ganhar no fim. E eu percebo que isso vai um pouco contra a sua natureza de ciclista, mas a experiência também se faz disso. Não precisa de ganhar sempre, precisa de ser melhor do que os seus diretos rivais na classificação geral. Mas eu digo que me surpreende porque, de facto, parece-me que é uma equipa que não está propriamente dotada para grande altitude, mas, no entanto, tem tido um Alaphilippe constante, tem tido um Van Wilder com bastante presença em momentos importantes. Os outros já sabemos que é mais difícil, sobretudo o mais nada que, bom... Sim, e na subida final o Remco não tem precisado de ajuda de ninguém, não é? É isso. Ele faz de gregário sozinho. E a equipa não tem sido assim tão má, também porque as outras equipas se despedaçam enquanto o Remco mete ritmo e, portanto, a força dos números não chega a ser um fator, não é? A Ineos morre antes disso. E, portanto, parece-me que a coisa está controlada. Deixando este período de Remco, que ainda vamos lá voltar mais à frente e que é realmente a grande estrela desta primeira semana de Vuelta, vamos passar aqui para o Lourenço, onde, embora as coisas não estejam a correr mal a Roglic parece estar em forma, mas não tem tido pernas para o prodígio belga. É verdade, Henrique. Eu queria só fazer aqui um comentário, que eu já sabia que ia levar esta bicada do Pratas, não é? Foi a semana inteira, quase a semana inteira, a levar com esta fanfarronice dele, e então hoje eu tive mesmo quase para não vir. Mas pronto. Não, aquela meia hora a seguir ao fim das etapas é melhor desligar as notificações já não, do WhatsApp. Já não. Ele é insuportável. Ele e o ego dele enchem a memória do WhatsApp completamente. Mas pronto. Falando de Roglic, é verdade. Estamos na véspera de contrarrelógio, dia de descanso, e o Roglic já está, salvo erro, 1 minuto e 53 do Remco. Não me parece um Roglic em má forma. Não. Estamos a ter, sem dúvida nenhuma, um Remco Evenepoel numa forma brutal, porque se formos até a ver em relação aos outros candidatos, por exemplo, Roglic tem cerca de 30, 40 segundos de Carlos Rodrigues,
E Sim, pronto. o Roglic não fosse este outlier que tem sido o Evenepoel, tinha a volta mais ou menos controlada como tem tido nos últimos anos. Exatamente, a questão é essa. Apesar de que, pronto, eu continuo tal como tu, nada a dizer em relação à forma de Remco, está a ser incrível aquela, então a subida deste Murito foi incrível. Foram poucas as vezes que eu vi ele levantar-se da bicicleta. Ele mete o ritmo dele e vai deixando todos a sufocar, que ninguém consegue acompanhá-lo. Mas pronto, mantenho as minhas dúvidas em relação ao facto das 3 semanas. Acredito efetivamente, tendo em conta a forma que ele está, e ele parece-me um pouco mais cerebral do que emocional. Ele mete o ritmo dele e ok, vai. O problema é que o ritmo dele está a ser muito maior do que o dos outros todos. Mas continuo a manter a minha dúvida em relação às 3 semanas e a questão é vamos ver se não vamos ter um Roglic a subir de forma. Eu não sei até que ponto é que a queda e a lesão que ele teve no Tour não pode ainda estar pode ainda não estar a 100% e vermos aqui uma subida de forma de Roglic. Vamos ver se efetivamente depois isso vai... Como é que vamos ver isso? Vamos ver o Remco a manter a forma e o Roglic a subir, ou se vamos ver uma inversão das situações? Na minha opinião, tendo em conta o que vi até agora, eu acho que vamos ver o Remco a manter e se calhar uma subida de forma de Roglic. Vamos ver se isso é suficiente. Temos contrarrelógio agora já no próximo, no primeiro dia, exatamente, e eu acho que numa boa hipótese, num bom dia do Roglic, eu acho que se calhar ele pode ficar, eu punha o patamar para aí a 2,30 do Remco. Ele neste momento está a 1,53, se calhar ficar a 2,30 do Remco, porque eu acho que nesta forma, ou o dia de descanso vai fazer super bem ao Roglic, e ele aparece a voar e ficam ali os dois muito equilibrados, porque sim, não vejo 30 e vejo... poucos segundos para o Remco no contrarrelógio 30 km. Será plausível? Sim, eu acho que sim. No entanto, temos aqui, apesar de, pronto, como acabaram de dizer, o Remco não tem tido quase ajuda nas subidas, não é? Apesar de que hoje, pronto, nós estamos a gravar isto no domingo. Temos sempre esta confusão dos dias. Mas hoje, na aproximação ao Murito, o trabalho do Alaphilippe é inacreditável. É inacreditável. Exatamente. E salvo erro até foi na transmissão ou algo do género em que comentaram e efetivamente é verdade. Deve dar uma moral ao Remco ver o bicampeão do mundo a trabalhar daquela maneira para ele. Uma situação inacreditável, sem dúvida, que o Remco devia estar a sentir e a sentir que, ok, agora tenho que dar tudo para conseguir... Para justificar ter um para justificar trabalhar para mim. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Mas Roglic teve um dissabor e não sei, existe provavelmente a dúvida de Harper, que caiu hoje, que podia ser uma ajuda na montanha, e Kuss também já não está presente, que para mim é só um dos melhores gregários que existe. E isso pode ser... Antes de passarmos ao próximo tema, desculpa estar a interromper, Lourenço. Não, força. Queria só fazer-te uma pergunta. Ou seja, Roglic com uma equipa debilitada e numa posição que ele não está habituado, não é? A vir de trás, a ter que recuperar. Exatamente. Ele mesmo quando domina costuma atacar muito nos últimos 2, 3 km e vai ter que ter uma postura diferente, assim o Remco não tenha que ter uma quebra. Exatamente. Vimos, por exemplo, na etapa 4, não é? Em que achámos, ok, temos aqui um grande Roglic, em que ele consegue vencer em Laguardia, mas também já vimos em algumas situações que ele não lida muito bem com o facto de estar atrás.
Por isso, vamos ver se efetivamente não estamos com as últimas vitórias no Tour de Pogačar, este ano Vingegaard, esta forma de Remco, se efetivamente não estamos aqui a assistir a uma real mudança de gerações. E por falar em mudanças de gerações e pessoas que podem dar luta a Remco, será que podem? Que podem dar luta a Remco sem ser Roglic, temos a Armada Espanhola em grande forma, não é, Ricardo? 3 homens, 2 jovens, esperanças do futuro, mas muitas vezes criticado também a fazer uma grande volta. Sim, de verdade. Desde já os meus parabéns por esta ponte, incrível. Grande trabalho no moderador agora. Mas sim, é verdade. Não é só não são só estes 3 nomes, a Espanha no geral está muito bem nesta volta, mas estes 3 nomes estão alguns a surpreender, outros a cumprir com o potencial que lhes é atribuído. Talvez todos eles a superar um bocado as expectativas, mas tem-se mostrado o segundo melhor trepador da prova. Acho que é mais ou menos. Acho que toda a gente tem visto isso. Carlitos sempre muito regular. Ele termina em 9º em todas as etapas que chegam em alto ou têm subidas no final. E a Ayuso, apesar de ter tido uma etapa pelo meio em que pareceu sofrer um bocado, está a etapa de sábado, nas outras 2 etapas mostrou uma capacidade incrível na alta montanha para quem tem 19 anos. Estes 3 estão claramente na luta pelo pódio neste momento. Não sei se algum vai terminar no pódio, mas talvez. Não acredito muito ainda nos 2 jovens. Acho que vão ter dias em que vão sofrer pela sua irregularidade, por não estarem habituados às 3 semanas, mas a provarem que são o futuro do país e do ciclismo das grandes voltas. Sim, diz. Não, ia só dizer que independentemente é isso, independentemente do que venha a dar o resto desta volta, tanto o Ayuso como o Carlito já provaram que se não for já este ano, vai ser proximamente, não é? Que vão estar no topo. Está bem entregue. Sim, acho que é mais ou menos de conhecimento geral neste momento que Ayuso e Carlitos vão de ganhar uma grande volta no futuro. Provavelmente mais que uma. Portanto, acho que isso é unânime. Não acho que haja muita gente que acompanhe o ciclismo que diga não, estes 2, nenhum deles vai ganhar uma grande volta ou um deles não vai ganhar. Parece-me que têm as 2 capacidade para isso. Ayuso tem 19 anos, como disse, Carlos Rodrigues tem 19, tem 20 ou 21 ou 22, no caso assim. E ambos na primeira grande volta, não é? Pois estão ambos na primeira grande volta. Ayuso na primeira época de profissional. Em Neste estruturas momento fortes, têm tudo para sim, no futuro. verdade. Um na Ineos e outro na UAE. O Ayuso vai ter o problema do Pogačar. Parece que o problema do João já está ultrapassado, não é? O Carlitos há de ter concorrência, mas não vejo grande concorrência na Ineos neste momento, sem ser o Bernal, talvez no futuro. Mas sim, estes 2 vão ganhar uma grande volta. Mas está a surpreender. Há pouco falaste que o Mas é o segundo melhor trepador. Sim. Então, quem é o primeiro? É o Jay Vine ou o Remco Evenepoel? É o Remco. Então, E o Jay Vine. Consideras o Mas com uma prestação melhor do que o Jay Vine? Eu acho que foram impressionantes as 2 vitórias do Jay Vine. Não acho que tenha tido uma prestação melhor que a do Jay Vine. Acho que é melhor trepador do que o Jay Vine. E tem estado lá todos os dias. O Jay Vine às vezes tira folga. Branco, e tu, como é que está a tua confiança? A minha confiança... Nesta rapaziada. Então, eu partilho da reticência, na medida em que, quero dizer, apesar de tudo, estamos na etapa 9, julgo eu. Esta foi a 9ª etapa e, portanto, é preciso perceber o que é que vão dizer as próximas grandes subidas, nomeadamente as mais extensas. Eu acho que isso pode colocar o Carlitos e o Ayuso à prova.
altitude, muita quilometragem consecutiva, pendentes mais regulares. Eu acho que isso, sobretudo para o Ayuso, pode revelar-se problemático na medida em que eu sinto que ele é um corredor do repelão, não é? Muito menos do ritmo, é muito mais um corredor da emoção, do ir atrás, portanto, das mudanças de ritmo, se quiseres. E o Carlitos parece-me que está mais confortável na ideia da continuidade e das pendentes estáveis. No entanto, o que me parece evidente é que eles são os líderes das suas equipas. E provavelmente nenhum de nós, à nona etapa, acharia que isso fosse acontecer. Eu sonhava com isso, mas não sem prejuízo do João, de gostar de ver o João numa posição melhor do que esta, mas ao mesmo tempo sinto que o João respeita o facto do Ayuso estar melhor e, portanto, é isso que tem de fazer e está tudo certo. Relativamente ao Carlitos e à Ineos, para mim era mais ou menos evidente que isto ia acontecer. Carapaz de saída. Sivakov, vou só optar por não falar e depois podemos retomar o tema num outro dia ou no final da volta. Sim, não precisamos ter uma rúbrica semanal em que tu dizes mal do Sivakov. Sim, pois não. Mas pronto, mas é evidente que o Carlitos é o líder da Ineos. Se ele vai... Eu hoje saio daqui em sangue, é só farpas. Vem do pratas, vem do branco, isto é um festival hoje. A culpa não é tua, eles é que não são bons. O Carlitos é evidentemente o líder da Ineos, tal como o Ayuso é da Emirates, embora o Ayuso e o João estejam mais perto do que o Sivakov e o Carlitos, mas eles são líderes. Ainda há tal Goggenhardt pelo meio, que hoje se calhar só perdeu tempo porque... Sim, o tal parece bem, mas com a queda de hoje teve hoje um problema mecânico à entrada da subida, se não estou em erro. E saiu do top 10 por isso, mas parece em boa forma. Ainda assim está mais longe do Carlitos do que o Sivakov devido 12 segundos. Pronto, ainda assim o que eu sinto é bom que o Carlitos e o Ayuso sejam os líderes, porque os outros estão tão longe que um bom resultado começa a ficar complicado. Vamos ver de facto se têm pernas para as 3 semanas e se aguentam isto tudo sem um dia daqueles maus onde perdem 10 ou 15 minutos. Eu isso acho um bocado mais complicado, mas dias difíceis onde perdem 2, 3 minutos parece-me que podem acontecer e espero que não. O Ayuso, o único dia em que manifestou dificuldades foi no dia da vitória do Roglic, até um dia bastante mais simples. E que ele já disse que passou muito mal e que vimos-lo ali no fim do pelotão. Não, e no sábado também deu algumas mostras de debilidades. Sim, mas já foi mais numa fase em que toda a gente estava a mostrar debilidades quase, não é? Sim. Aliás, foi o único dia em que terminou no grupo do João Almeida. Não, e é um dia... É curioso, porque é um dia onde parece um bocadinho que o Ayuso começa a perder terreno e o João cola, passa para a frente do Ayuso e puxa até ao final, não é? Sim, já dentro do desse dia que quilómetro. estamos a falar. Sim, Exato. Que depois até se levantou a questão, ou melhor, eu levantei a questão e podemos aproveitar para passar aqui para falarmos um bocadinho do João, se ele teria sido mandado esperar, não é mandado esperar, não acelerar para levar o Ayuso até lá acima. Eu não tenho essa ideia, acho que dentro da UAE há alguma liberdade, porque há muitas incógnitas à volta do Ayuso, e o João tem mostrado nas grandes voltas que tem feito alguma consistência, mas claramente o Ayuso está melhor que o João. Será que ele está condenado a trabalhar para o Ayuso ou ainda vai ter essa liberdade, Lourenço? É assim, Henrique, eu não sei, o Branco tocou agora numa questão interessante, que é efetivamente se Ayuso, também Carlos Rodrigues, mas não sei porque tenho mais algumas dúvidas em relação a Ayuso, se vai aguentar as 3 semanas. É a primeira grande volta dele, sem dúvida nenhuma que neste momento está em melhor forma que o João. O João antes também já nos tinha dado indicações de que não estaria na melhor forma dele. No entanto, atenção, já será um bocado difícil, ou diria mesmo impossível, ambicionarmos um top 3 do João, mas um top 5, um honroso top 5, porque não parecia nada um mau resultado se o João fizesse top 5 nesta volta. Ele está
a cerca de 2 João minutos, está em 2 sétimo. minutos e qualquer coisa de Ayuso, ironicamente, que é quinto classificado. João é sétimo, Ayuso é quinto. Tenho algumas dúvidas em relação ao contrarrelógio. Quem irá fazer melhor? Se Ayuso, se João, porque Ayuso também anda muito bem no contrarrelógio. Mas lá está, João está à frente de nomes como Hindley, Sivakov, Ben O'Connor, Miguel Angel Lopes. Atenção, nós já sabemos como é a forma de correr de João. Infelizmente, eu acho que ou ele leva ali um treino completamente diferente, ou dificilmente algum dia iríamos ver um João explosivo. Ele mete o ritmo dele, esteja em melhor forma, esteja em pior forma, e é aquilo que ele dá. E se calhar pode, nesse sentido, se calhar pode beneficiar mais das subidas mais longas da próxima semana. Exatamente. Pode ser por aí. Eu tinha esperanças que efetivamente pudéssemos ver um João mais explosivo. Disse-o aqui no primeiro podcast que fizemos, mas pode ser pelo facto de não estar na melhor forma ou algo do género, mas efetivamente vamos com calma em relação ao João. Vamos com calma em relação ao João, porque se as minhas esperanças, por exemplo, em relação ao Roglic chegar a primeiro têm vindo a diminuir, nós já conhecemos um bocadinho o João e acho que os 5 primeiros lugares, do 5º lugar, ainda pode ser possível. Já que estou a falar de João e Ayuso, queria só deixar aqui uma nota que achei interessante, tendo em conta que a Emirates tem 2 ciclistas no top 10, só 2 equipas o estão a conseguir fazer, que é a Emirates e a Ineos. A Emirates com o João e com o Ayuso, e a Ineos com o Carlitos e com Sivakov, exatamente. É isso, vamos ver se a UAE usa esse trunfo mais para a frente. Falando um pouco mais atrás do que estávamos a falar anteriormente, eu acho que o Carlitos é claramente o líder da Ineos. Em relação ao João, tenho algumas dúvidas neste momento, embora, como eu já falámos depois em off, eu acho que o João ainda tem tudo para fazer top 5 e para fechar à frente do Ayuso, porque acho que estas subidas da segunda semana o vão beneficiar. O que realmente me está a deixar preocupado do ponto de vista de puxar pelo João, é que tanto o Ayuso como o João, como o Pogačar, têm contrato para muitos anos na UAE, e o Ayuso, se não for este ano, está a mostrar potencial para ser um líder de grandes voltas no futuro, e eu não sei o que é que vai sobrar para o João. Mas podemos falar nisso depois, se calhar, noutro podcast mais dedicado a esse assunto. Fora dos homens da geral, a grande estrela da semana foi Jay Vine. Jay Vine, que craque, não é? Nós já tínhamos tido algumas indicações de como é um bom trepador. Acho que todos chegámos a falar dele no podcast da divisão para líder da montanha, para eventualmente ganhar a montanha. Não é chegámos a falar dele, foi a minha aposta. Foi a tua aposta, eu lamento, sou o moderador Henrique. Foi a tua aposta e muito bem. Devo dizer que não foi a minha e em lado nenhum. E nem sequer o levei na Cycling Fantasy a 200. Enfim. Dito isto, é assim, acho que esperávamos todos uma boa volta do Jay Vine, daí a 2 vitórias à nona. Era difícil de prever e de facto está a subir como poucos. Mantém sempre aquela cara muito séria e eu acho isso algo interessante. E depois queria falar um bocadinho desta coisa de falarmos sempre do Jay Vine como a estrela do Zwift. É importante dizer que de facto o Zwift de alguma maneira mudou a vida do Jay Vine na medida em que ele depois de ter tido sucesso nessa plataforma veio viver com a mulher para Girona e foi contratado para a Alpecin e teve acesso ao pelotão internacional do ciclismo. Mas ele já antes era um ciclista, portanto, semi-profissional, tinha feito 5º lugar no Herald Sun Tour em 2020, à frente de nomes curiosos como Michael Storer.
Portanto, eu queria só deixar esta nota de como ele já era, portanto, ciclista, ainda que no outro lado do mundo, e isso tem as suas particularidades e vicissitudes. Fez muito sim. bem. Diz, desculpa. Não, ia só dizer que sim, as pessoas associam normalmente ao Zwift porque foi essa claramente a plataforma de entrada dele para a Europa. Não quer dizer que ele não fosse já ciclista anteriormente, não é? Sim, ou seja, o que eu quero dizer com isto é o trabalho vem de antes, não é? Não foi Exato. por ter chegado ao Zwift. Diz, Ricardo, desculpa. E não é só por isso, também é porque os resultados dele após o Swift não foram grande coisa. Eu acho que é uma montra, não é? Ele não aprendeu a ser trepador no Zwift. Foi uma montra para lhe dar Ele não acesso a chegar à Europa. Não aprendeu lá, não, mas os resultados dele após o Zwift e antes desta volta não são incríveis. Aliás, o melhor resultado foi na Noruega este ano. De Sim, resto, sim. até na volta à Turquia, contra trepadores como Bevin, teve dificuldade. Sim, em 2021 na Turquia é que teve muito bem. Fez segundo, foi assim a primeira vez que o vimos correr, julgo eu. Mas queria só dizer que, pronto, que é um ciclista que temos de seguir, que parece estar muito bem, que veio viver com a mulher que também é ciclista, embora sem equipa, portanto, ciclista amador, digo eu. Veio viver com ela para Girona, está a concretizar o sonho, isso é bonito de ver, está a andar muito bem e de alguma maneira fica a questão, não é? O que é que ele vai fazer até ao final da volta? Estou a torcer por ele. É isso, e ganha uma etapa a partir da geral, com mesmo um super Remco atrás dele, manteve-se ali nos 20 segundos, mas não lhe conseguiu retirar o tempo. Então, o Jay vai nessa subida, fez a subida mais depressa do que o Remco. Sim, arrancou ali para aí com 2 minutos de avanço. 2 minutos a nível, não de distância, mas de tempo, ou seja, o Remco ainda se manteve no pelotão mais um pouco. Passamos agora para a antevisão da segunda semana. Como já falámos, vai começar com um contrarrelógio de 30 km. Tem 2 etapas ao sprint, digamos assim, sendo que uma delas é um pouco mais complicada, e 3 chegadas em alto. A última delas num monstro desta volta à Espanha, na Serra Nevada, 20 km praticamente a 8%, chegada a 2.500 metros de altitude. O que é que esperas desta segunda volta, desta segunda semana? Vai-nos trazer altitude, subidas mais longas? O que é que isso pode alterar aquilo que temos visto até agora? Esta é a primeira etapa. Pronto, já sabemos que vamos ver a primeira vitória do Remco numa etapa e vamos ver a diferença aumentar para todos os concorrentes e vai ser interessante perceber quem é que vai conseguir limitar as perdas. Há muitos nomes que já estão a mais de 5 minutos e que se calhar podem perder 2 minutos facilmente. Ficando a 7 minutos, torna-se muito complicado já lutar pelo pódio ou pelo top 5. Nomes como Miguel Angel Lopes, Ben O'Connor, que estão a desiludir muito. E no contrarrelógio vão perder ainda mais tempo. Depois vêm essas etapas mais fáceis. Miguel Angel Lopes, top 3. No fim é que se fazem as contas. Repara que ele só diz que no fim é que se fazem as contas nos temas que não são o Remco. Exatamente, ele tinha que levar esta. Ele estava a tentar passar entre os pingos da chuva, mas eu não me esquecia. Já que estamos a abrir o bullying ao Pratas, é o único cujo hot take da Vuelta já caiu. Exatamente. 100 vitórias espanholas na Vuelta, 2 já lá moram. E por Marco Soler. Eu fui obrigado a mudar o meu hot take. E Jesus errado ao sprint. E o novo ainda não caiu. E não se adivinha que caia, a não ser que o Danny Van Poppel ofereça outra vitória ao Sam Bennett. Mas pronto, essas etapas mais planas não vão ter interesse nenhum ao nível da geral. Agora estamos todos ansiosos para ver como se comportam os favoritos na Serra Nevada. Vários ciclistas vão ter que assumir e vão ter que atacar e vai ser engraçado ver algumas alianças de ciclistas que estão mais para trás. Eu acho que
que a Emirates não se vai dedicar só ao Ayuso, porque ainda é cedo e ele pode ter um dia mau, e se tiver é normal que o tenha. E o João Almeida tem até tendência a estar bem na última semana, por isso aí acho que a Emirates não vai abdicar de nenhum, vai tentar sempre ter os dois bem colocados. Depois temos equipas como a Astana, como a G2R, os seus líderes estão a desiludir e vão ter que mostrar algo já na Serra Nevada. Até à Serra Nevada ainda temos 2 chegadas em subidas bem duras. Dias meio Unipuerto, mas temos aqui a Penhas Blancas, 19 km a 6,5%. E na Serra de La Pandera, 8 km a 7,5%, mas precedida de outra subida também dura. Por isso ainda temos 3 dias de montanhas bem duras no final. Sim, essas 2 etapas, a 14 e a 15, vai ser giro até porque entre uma e outra há alguns ciclistas que podem não conseguir recuperar convenientemente, e eu acho que a partir dessa etapa 14 vamos ter já uma visão do que é que vai ser o top 10 final, e até mesmo talvez o top 5. Sim, nós estamos a abordar esta segunda semana quase como se fosse a última, porque ao contrário da maior parte das grandes voltas, a última semana desta volta à Espanha não é particularmente dura, nem é onde está a concentração das maiores dificuldades. Por isso será aqui, nestes dias consecutivos de dureza, sobretudo na etapa 14 e 15, que se vai testar as pernas e a capacidade de resistência e de recuperação de algumas das incógnitas que já temos falado. Não é, Branco? O que é que esperas desta segunda semana? Espero molho, como se costuma dizer. Eu acho que vai ser divertido, assim os favoritos tenham pernas. E eu acho que de facto a extensão das subidas pode ser um fator decisivo. E portanto acho que é sobre isso que temos de estar atentos. Ricardo, concordas aqui com os teus colegas de painel? Sim, concordo. Acho que tocaram em todos os pontos fulcrais. Agora no contrarrelógio vamos ver com que vantagem é que Evenepoel vai partir para o resto da prova. Depois há uma ou 2 etapas planas que não há de fazer as diferenças na geral, mas a grande novidade desta segunda semana são as altitudes. Vamos começar a atingir, a passar a marca dos 1500 metros de altitude, e é um novo desafio, basicamente um novo desafio para toda a gente. Há sempre alguém que sofre quando passamos estas marcas na Serra Nevada, então vão passar os 2500 metros de altitude. Vamos ver quem é que são os verdadeiros trepadores aí. Continuo. Pronto, estamos todos expectantes para ver se Remco sofre nas altitudes. Agora é sempre assim. Cada novo desafio que há, vamos ver se o Remco sofre nesta e na outra e na outra. O mais provável é acontecer que ele não sofre nenhuma e acabou a volta com 2 ou 3 minutos de vantagem para o segundo classificado, ou até mais. Mas vamos ver. É estar atentos, porque isto vai ser a doer nesta próxima semana. É isso, eu também acho que esta segunda semana é onde se vai decidir a volta e onde se vai realmente perceber as pernas ou não de Remco e mesmo da Ayuso e de Carlitos, dos ciclistas que estão pela primeira vez nesta situação. Vamos passar agora aqui a um pequeno jogo interno. Cada um vai fazer uma pergunta simples de sim ou não e depois vamos debater um bocadinho as respostas dos restantes. Vamos começar pelo Lourenço. Então é assim, eu tenho... A minha pergunta é: Remco vai ser melhor que Pogačar? Na vida? Na vida? Não me interessa da vida dele, eu que faço o que ele quiser. Estou a falar no ciclismo. Quando digo na vida, a tua pergunta é... Deixa-me só tentar esclarecer. Se vai ter uma carreira melhor que Pogačar, era isso? Exatamente, a carreira do Remco vai ser melhor que a do Pogačar, se tem mais margem de progressão do que Pogačar. Vou responder. Agora se ele vai... Sim ou não, Branco? Não. Eu digo que sim. Pratas? Não.
Eu também digo que não. Posso começar por. Para começar, acho que um já provou, não é? E o outro ainda não fez até ao fim. E o Pogacar já provou que pode não só em grandes voltas, como noutro tipo de provas. Inclusive mostrou a sua versatilidade este ano, quando esteve muito bem na Flandres. E eu até provo em contrário, mesmo ele tendo perdido o Tour, neste momento é o melhor ciclista do mundo e vejo com muito bons olhos o restante da carreira dele. Discordo de ser o melhor ciclista do mundo, mas pronto. Ok, não era essa a pergunta. Mas Quem agora é que disse que sim? Foi o Ricardo, não foi? fui eu. Mas Então, agora já queria agora? saber qual é que é a resposta do Lourenço. Exato. A minha resposta? A minha resposta é que não. Pronto, ok. Então, Foi só mesmo para mandar fogo. Claro. Então há aí malta que venera os dois, que tem estátuas dos dois em casa, pósteres espalhados pela casa. Sim, tu fizeste essa pergunta, o Pratas ia tendo um espasmo. E agora o que é que eu faço? O que é que eu respondo? Justifica-te, Ricardo, então. a minha opinião é que Remco está a mostrar uma versatilidade ainda maior que o Pogacar. Eu sei que o Pogacar já mostrou em vários terrenos o que é que pode fazer, mas as próprias características físicas do Remco dão-me a entender que ele pode ser ainda mais versátil que o Pogacar, principalmente no terreno plano. Ele pode dar em vitórias noutro tipo de provas como pavês e coisas assim. Sim, o Remco tem um motor superior ao do Pogacar, mas em Além termos, disso- por exemplo, de sprint, Era isso que eu ia dizer. Para além em termos de disso, o sprint Remco, ainda tem que evoluir muito. eu ia Mas tocar nesse já ponto. evoluiu bastante, é Ia verdade. tocar nesse ponto. O Remco também mostrou já uma evolução em outras vertentes, como o sprint, como a montanha. A evolução do Remco tem sido incrível este ano. Sem dúvida. Por isso, eu acho que ele pode ser ainda melhor que o Pogacar. Pode ser mais completo que o Pogacar. Eu só acho que vocês Para além não- disso, desculpa, diz. outra coisa, os números a subir já faz subidas melhores que o Pogacar. Alguma vez fez. E faz melhor que o Alarcon também ou ainda não? Calma, isso é um passo de cada vez. Isto foi uma boa dica para passarmos à próxima pergunta, que é para isto não descarrilar. Branco. Então, a minha pergunta é muito simples e passo a dizê-la. Roglic venceria esta volta se Remco não estivesse presente? Sim. Ricardo, Sim. também respondo que sim. Acho que a corrida seria completamente diferente. E... Calma, Lourenço. Eu também respondo claramente que sim, Henrique. Obrigado. Okay. Sim, mas não, vocês é que não Inesperado. estão a seguir isto, Lourenço. Tu és suposto ser o primeiro a responder. Isto. Isto foi completamente inesperado. A resposta. Sim, eu sei, podíamos só ter saltado o Lourenço. Já. Não. Acho que ele levaria a corrida de uma maneira diferente e portaria-se como o patrão que tem sido sempre na Vuelta. Acho que aqui todos concordamos. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Desculpa, eu queria só acrescentar uma coisa em relação ao assunto anterior. A diferença de idades entre Pogacar e Remco Evenepoel é de 1 ano. O Pogacar já tem 2 tours e 2 monumentos também. e 2 monumentos, exatamente. E já foi ultrapassado pelo Vingegaard. Vamos ver se não é ultrapassado pelo Roglic, o Remco. Foi o Remco, pois. Em relação ao Roglic, a corrida seria totalmente diferente. Exato. Como é que o Henrique Mas ia se comportar? O Henrique Mas agora ganhou tempo ao Roglic porque seguiu o Remco. E ele não é muito de atacar, portanto, não sei. Eu acho que seria completamente diferente e Roglic ia conseguir levar a sua avante. Sim, até porque no contrarrelógio o Roglic vai dar tempo de avanço ao Henrique Mas, não é? Sim, Logo o Mas não aí- teria ganho um minuto se não tivesse a roda do Remco. Também não acredito que não. Mesmo que tivesse as pernas, não tinha a atitude, pelo menos do que temos visto até agora. Bem, passamos à pergunta do Pratas. Portanto, a Ineos este ano não vai ganhar, em princípio, nenhuma grande volta. Eu acho que em termos de plantel é possivelmente o melhor do pelotão, mas em termos de voltista não há nenhum nome que esteja agora no top do top. Acham
que a Ineos no próximo ano vai conseguir ganhar uma grande volta? O Tour já sabemos que não vai ganhar, mas acham que vai conseguir montar uma equipa equilibrada para ganhar ou o Giro ou a Vuelta? É uma pergunta complicada, mas eu diria que não. Se ganhar, é com Carlitos Rodrigues. Mas sim ou não? Não. Também acho que não. Pá, a minha Eu acho que resposta é sim. sim. Desculpa, Henrique. Eu acho que sim. Ah, e a tua resposta também é que sim? Também é assim. Então, que foste tu que fizeste a pergunta, explana o teu raciocínio. Eu acho que eles no Tour já sabem que não vão ter hipóteses e vão ter que escolher a melhor equipa para o Giro. E nesse sentido, pá, tem vários ciclistas muito interessantes. Aliás, se levarem esta equipa ao Giro, a concorrência não tem nem Evan Powell nem Roglic. Acho que Achas que Evan Paul para o ano já vai ao Tour? se ganhar esta volta, não tem dúvidas que vai ao Tour. Ok. E se eles ganharem, ou melhor, como tu achas que eles vão ganhar, é por Bernal ou é por um dos outros? A minha aposta, eu disse que sim, acredito Bernal no Giro. Eu ponho ainda algumas reticências no Bernal. Só quando voltar a vê-lo em alto nível é que posso considerá-lo mas eles têm aqui o destaque é sem dúvida o Carlos Rodrigues, mas por que não pensarmos em Luke Plapp, Ben Tullet, aí já estou se calhar a criar expectativas demais, mas por exemplo um Pidcock, será que vai tentar já na próxima época as 3 semanas? Mesmo que tente, acho que é difícil que seja para ganhar. Alguém dos que respondeu que não quer fazer alguma observação? Branco. Não, Estou bem, obrigado. O Branco não, está chateado porque há bocado não respondeu à própria pergunta. E então morro. do meu lado é só uma questão de muita concorrência. Eu diria que a Ayuso limpa uma grande volta para o ano. Depois o futuro é o que é. E sobra a volta à Espanha, sobra uma das volta à Espanha ao Giro. Não sei se diria que se ganhar é por Carlitos, mas não sei se ele consegue ganhar alguma das duas devido à concorrência. Ok, passamos aqui à última pergunta, que é a minha. Jay Vine top 5 numa grande volta do ano que vem? Não creio. Não. Não. Acho que foi uníssono. Não. Ok. Porque é tão contundente? Eu com o que tenho visto das subidas e se ele conseguir manter algum ritmo de evolução, ainda por cima na Alpecin não tendo a obrigação de trabalhar para ninguém, acho que num Giro que por norma tem menos contra-relógio e é bastante duro, acho que ele pode ter as suas hipóteses. Embora ainda seja fresquinho, também podemos ter pensado a mesma coisa do Storer, mas eu acho que ele foi mais autoritário nas vitórias que teve, sobretudo naquela que saiu do grupo dos favoritos. Acho que mesmo pelo facto o facto é mesmo o contra-relógio. Acho que não, hoje em dia não podemos pensar em alguém que tenha um bom resultado numa grande volta não seja bom em contra-relógio. Mas eu acho que ele até nem é mau contra-relogista. Agora, ele não mostrou nada em provas de uma semana World Tour. Tem um par de bons resultados, mas são em provas que não são assim muito relevantes. Daí a estarmos a pôr o patamar num top 5 de uma grande volta. Acho que é pôr a carroça à frente dos bois. O único top 10 que ele fez este ano num contra-relógio foi na atual de B6, foi oitavo. Só queria dizer que era só ao contra-relógio. Tu este ano tiveste no top 5 da volta à Itália. Bilbao a 10 minutos e na volta à França então tiveste. Foi em quinto, fechou cá em Vlasov, para aí a 20. Ou seja, Sim. eu acho que se tiveres uma boa capacidade a subir para o top 5 dá. Para ganhar, concordo que não. Para o top 5 a maior parte das vezes dará. Mas pronto, fica aqui com o meu hot Respeitinho, tá take para falarmos no ano que vem. Mas respeitinho sobre os ciclistas que ficam em quinto lugar no Tour, está bem? Obrigado. Com certeza. Com certeza. Foi só, nós temos sempre que arranjar uma desculpa para metermos o Vlasov Algur. Falta então a pergunta do Ricardo. Vamos ter mais que um espanhol no pódio desta volta?
Não. Sim. Não. Não. Já agora, Ricardo, explica a tua pergunta e dá a tua resposta. Não, quer dizer, há claramente 3 espanhóis candidatos neste momento. Claro que ainda falta muita volta. Pelo menos Henrique Mas tem-se mostrado com grande regularidade na montanha. Portanto, estou a contar com um pódio de Henrique Mas. Será que temos um dos dois jovens a ir para o pódio ou não? E a minha resposta é sim. Eu respondi que não, porque acho que Roglic e Mas dificilmente saem do pódio. Remco depende do comportamento dele neste desconhecido, mas também começa a acreditar que eventualmente possa não sair, por isso acho que sobra pouco espaço. E caso Remco rebente é porque provavelmente a corrida foi muito dura e acredito mais num Simon Yates ou algo assim a chegar a essa posição. Eu acho que se tivermos um espanhol, já nos podemos dar por contentes. Sim, também acho. Eu penso que ao Mas pode já não fugir. Até supostamente o território dele ainda está para vir e ele tem mostrado tão boas pernas. Que veremos. Bem, passando aqui, isto já vai longo, passamos aqui à fase final do nosso programa. Vamos falar um bocadinho das outras corridas, sobretudo não, mas começando pelo Tour da Avenir, que nós fizemos alguma cobertura no Twitter e com alguns posts, também no nosso blog, se quiserem podem ir lá consultá-lo. E vamos começar pelo branco. Que grandes prodígios descobriste tu neste Avenir? Olha, Henrique, estou triste porque só me deste 3 minutos para falar sobre o Tour de l'Avenir e eu tenho uma lista de 15 nomes e portanto, estou triste por isso. Mas tentando não perder muito mais tempo com esta choradeira, é óbvio que temos de falar de um nome que temos de começar a praticar, porque vai ser difícil não dizê-lo e vamos dizê-lo muitas vezes, e é difícil dizer o nome, que é o Cian Uite de Brooks. Eu não sei se é assim que se diz. Há quem diga Kian e o apelido Boa Sorte. Na verdade é que é um ciclista da Bora de 19 anos que era, a meu ver, o claro favorito e não desiludiu, sobretudo nas últimas 3 etapas, que eram 3 chegadas em alta, embora a última fosse, portanto, acabava numa terceira categoria, tinha sim uma subida grande a meio, mas onde ele claramente se destacou da concorrência. É um talento enorme. Já este ano fez algumas provas em elites e esteve na principal equipa da Bora, com resultados, embora em provas menores, algo interessantes. No Sibiu Tour na Roménia fez pódio atrás do Aliotti e do Armo Vanuk, o que não é propriamente mau. E é muito interessante porque eu via, portanto, a subida ao colo de La Madeleine e ele ataca uma subida muito extensa, quase 15 km, e ele ataca a 7, portanto é inegável e impossível quase não compará-lo com o que o Remco está a fazer na Vuelta, medidas diferentes, evidentemente, mas um ciclista que mostrou ser muito superior aos outros, ao mesmo tempo muito maduro na sua forma de correr, e é com certeza um ciclista que vai dar que falar. Por outro Mais lado, novo de sempre. Desculpa. Mais novo de sempre a ganhar o Tour de l'Avenir, não é? Mais novo de sempre, sim. Sim. Porque ele fez 19 anos este ano, não é verdade? Sim, Eu acho que é penso isso. que sim. Eu acho que é isso. Sim, fez 19 em fevereiro. Exatamente. E pronto, depois tivemos alguns incidentes. Foi uma prova que, quer por Covid, no caso do Van Aert Veld e do Igor Arrieta, que saem da prova mais cedo, quer por quedas, por exemplo, o Leo Waiter, vencedor do Giro Sub-23, este ano levou com uma bicicleta no peito numa chegada, em que o Romain Grégoire ganhou e teve de levar pontos, e portanto não sabemos, isso com certeza terá afetado a sua prestação. Era um dos grandes favoritos e não esteve presente na decisão da prova. E gostava de falar do Michael Essmann, um alemão que já está na equipa de elites da Jumbo-Visma. Apesar de ser um ciclista grande, muito dado ao esforço individual do contrarrelógio, se apresentou a um nível muito surpreendente e, para o peso que tem, conseguiu andar muito perto dos melhores, andar entre os melhores, inclusive nas chegadas em alto, e fechou o Tour de l'Avenir em terceiro lugar.
E depois queria falar também de outro ciclista norueguês também da Jumbo, esse ainda na equipa de desenvolvimento, Johan Stanmitet, que faz também um Tour de l'Avenir muito interessante e é também um ciclista que eu não diria que estava entre os principais candidatos ao pódio, precisamente por me parecer que tem mais características de um all-rounder do que um trepador, mas apresentou-se lindamente e de facto esta continua a ser uma prova que devemos acompanhar, porque tem sempre aquele sentimento do que nós estamos agora a ver, vamos ver mais tarde em provas de World Tour e em grandes voltas. Eu queria Como ultrapassaste o teu só tempo? acrescentar Diz, pronto, diz. que referiste esses os nomes da Jumbo. O quarto classificado é um irlandês que também é da Jumbo, portanto a Jumbo tem aqui Ryan Archer, sim. 3 nos 4 primeiros e queria também só deixar a nota que o quinto e o sexto classificado são 2 italianos da Eol Cometa. Ou seja, são nomes que poderemos ver no futuro correr o São Giro. estagiários, ou seja, Certo, não têm contrato para 2023, mas sim, neste momento estão a estagiar na Cometa. E na sequência que tu estavas a falar, eu acho que o Tour da Avenir serve muito mais como barómetro para o futuro do que o Giro. O Giro ciclístico, temos às vezes vencedores e pódios, depois não tem uma carreira nada relevante. E aqui no Tour da Avenir isso verifica-se. Isso é elaborado. Também muitos dos vencedores do Giro deram em grandes ciclistas. Não acho que seja assim tão... Se fores comparar cabido. uma e outra, o Tour da Avenir é muito mais... Sim, ok. Normalmente a volta à França do Futuro, como é chamada, é mais fidedigna. Mas no giro ciclístico, ou no giro sub-23, muitas vezes o vencedor também se torna um bom ciclista. Não é assim tão claro que seja um mau barómetro. E já que ultrapassámos o nosso tempo a falar da volta à França do futuro, se calhar só precisamos de uma palavra para a volta a Portugal do futuro. São duas. António Morgado. Pensava que ias dizer bairrada. É mais raro. Claro. Eles fizeram o quê? Os 4 primeiros? 5 primeiros? Os 3 primeiros. Mais as etapas todas? Ou não? Ou perderam alguma ao sprint? Não, nas etapas todas, eu acho que ganharam todas, mas e só numa é que não fizeram primeiro e segundo. Okay. Se calhar estavam melhor na Avenir, mas isso são discussões para outros dias, não? Isso são outras discussões, sim, mas pronto, já agora mencionar só o pódio, que foi o António Morgado, o Gonçalo Tavares e o Daniel Lima. E passando aqui para outras corridas internacionais, mas já do escalão de elites, que também decorreram durante esta semana, nomeadamente a Volta à Alemanha e a Clássica da Bretanha. É verdade, Henrique, calhou-me a mim falar aqui um bocadinho disso, dessas duas provas. Eu prometo que vou ser rápido. Vou só destacar aqui o top 3 da Volta à Alemanha, em que tivemos a vitória de Adam Yates. Não vencia uma prova desde 2021, desde março de 2021. Conseguiu também uma vitória na etapa 3. Pello Bilbao fez segundo. Eu acho que eu gosto de Pello Bilbao e acho que está a fazer uma temporada bastante boa. No entanto, ainda não conseguiu vencer nenhuma prova. Eu estive a ver aqui o ano de 2022 de Pello Bilbao, em 10 provas, em 2022, só não fez top 10 em 2 e em 7 delas fez top 5. Venceu a última etapa, sem dúvida. Venceu a última etapa desta volta à Alemanha, mas infelizmente não foi suficiente. O nosso Ruben Guerreiro, que também está a fazer uma bela temporada, apesar de não... Nas provas importantes, na Vuelta não foi. No Tour, pronto... Caiu logo de início. Em grandes provas não está a conseguir vingar, porque acho que, por exemplo, se eu tenho ideia, esta volta podia fazer algo interessante, nem que fosse na montanha, apesar da grande forma do Vine. Mas pronto, fez terceiro lugar e foi o primeiro pódio numa prova que não seja de um dia.
ou seja, uma prova por etapas. Queria destacar aqui o quarto e o quinto classificado também, que é Zimmermann, da Intermarché, um ciclista interessante também, ainda não teve assim uma grande vitória. E já que vão a falar do giro ciclístico, Mauri Vansevenant, que ganhou em 2019, salvo erro. E acho que é um ciclista, é um ciclista que eu gosto muito também da Quick-Step. Do lado negativo tenho que destacar a lesão de Coites. Provavelmente, se não o melhor, é de certeza um dos melhores sprinters da atualidade, e vamos ver para quanto tempo será esta paragem dele. Também com 19 ou 20 anos, estes miúdos andam loucos. Sim, era aquilo que estava a dizer há bocado. Provavelmente estamos a assistir aqui a uma mudança de gerações. Ou então não, porque vamos ver a clássica da Bretanha e tivemos outra vez a vitória do monstro, Wout van Aert. Há bocadinho eu disse que achava que Pogacar não era o melhor ciclista do mundo. Aqui está, aquele que na minha opinião é o melhor ciclista do mundo, Wout van Aert. Venceu. É o único que eu acho que tem legitimidade para estar na discussão, sim. Sim, é incrível. O homem sobe, o homem é bom no contrarrelógio, ele sprinta, é clássicas, é etapas do Tour. É incrível. Venceu num sprint com 17 corredores, o outro grupo chegou a 5 segundos. Destacar também o segundo lugar daqui de um miúdo francês de 21 anos, conseguiu o seu melhor resultado da carreira, Axel Laurens, acho que estou a pronunciar bem, da BB Hotels. E Axel Laurens, pois é francês. Toma. Isto francês Toma. é com o branco. Claro, exatamente. O nosso revisor oficial. E pronto, isto é fazer um segundo lugar atrás de Wout van Aert é quase uma vitória, não é? O terceiro ficou para Alexander Kamp, da Trek, também com uma temporada interessante. Ele que é o campeão dinamarquês, batendo Mats Pedersen, e foi quinto na Amstel Gold Race. Só para os fãs, porque se eu não tocasse no nome ia ser quase crucificado. A Renault de Livre foi quarto. Pronto. A destacar também, só porque pelo ciclista que é, Pogacar esteve na prova, foi 89º, ficou a 3 minutos e 9 segundos. Na minha opinião, ele foi só preparar as perninhas para tirar a camisola de campeão do mundo da Alaphilippe. Ele já o ano passado tinha tido este registro. Fica esse realce desta vez o Wout van Aert não se ter deixado ser enganado. Diz, Branco, diz. Queria só fazer uma correção. É uma coisa que o Lourenço disse, é que o Vansevenant não ganhou o Giro Baby, como se costuma dizer, ganhou o Giro Ciclístico Val d'Aosta a Mont Blanc, que é no fundo uma prova muito importante também no calendário Júnior Sub-23, mas que não é portanto o Sub-23 do Giro de Itália, e portanto foi aí que o Vansevenant ganhou, e depois fez top 10 no Tour de l'Avenir em 2019, se o Pratas está a dizer corretamente. Era só para fazer essa correção e dizer que gosto muito do Axel Laurens. Vamos ouvir falar dele. Já este ano tem 3 top 10 em etapas consecutivas no Tour da Valónia. Obrigado pela correção. E com este apontamento terminamos este segundo episódio do podcast Falso Plano. Voltamos para a semana para fazer o rescaldo desta segunda semana e a antevisão dos últimos dias da volta à Espanha. Podem nos acompanhar, como já dissemos anteriormente, no blog e no Twitter. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até para a semana.